Meu nome é Fred, e aí, assim, por que eu estou aqui, né? A Adriana me achou na internet. Eu sou graduado em Ciência da Computação, tenho mestrado em Ciência da Computação, tenho feito pesquisa em Ontologia desde 2011, na Universidade do Espírito Santo. E aí tem 2 anos que eu estou morando em São Paulo, por uma coincidência. A Adriana estava procurando alguém para ajudar ela nesse serviço. Me achou meu sócio, nós 2 morando em São Paulo, pertinho dela aqui. E, enfim, a gente trabalhou com isso, ajudei essa parte do projeto, na construção da ontologia. Bom, vamos lá. Vou falar rapidamente aqui sobre a ontologia. Quando a gente especificou o S-Rei lá em 2012, existia uma recomendação para se usar a RDF como uma representação digital semântica das informações constantes na matrícula, no protocolo eletrônico. Então, o desafio qual era? Tudo bem, elas vão ser nato-digitais, mas como que eu vou organizar essas informações lá dentro do arquivo? Como é que vai ser? Que padrão que eu vou utilizar? Então, existia essa sugestão de usar a RDF, mas não tinha nenhuma especificação na época, lá na especificação original. Então, pesquisando a questão da RDF, eu cheguei no conceito de web semântica, e aí comecei a procurar alguns especialistas que pudessem nos orientar aí nesse trabalho. Então, a pergunta toda é a seguinte: a gente sabe que as matrículas, elas têm muitas informações. As matrículas em papel têm muitas informações. Mas hoje, pela forma como elas estão organizadas, pela forma narrativa, pelo suporte em papel, a gente não consegue recuperar essas informações de uma forma fácil. Então, temos aí 200 anos de história, né, nos cartórios, que conta a história daquela localidade, de como aquela localidade se desenvolveu, mas a gente não consegue fazer perguntas para aquela base, né? Então, esse aqui era o nosso mote. O que fizemos aqui dentro da POC foi, feito um padrão de organização das informações na matrícula eletrônica, nós criamos, aqui em São Paulo, pegamos 10 imóveis, criamos no laboratório 10 matrículas eletrônicas, tá? E falamos, vamos fazer perguntas para elas, organizadas conforme a web semântica. Então, nós fizemos as seguintes perguntas. Por exemplo, qual que é a proporção de mulheres proprietárias de imóveis? Que é uma pergunta que hoje, mesmo quando temos sistemas informatizados, é difícil de responder. E aí começamos a fazer perguntas mais interessantes. Fala, poxa, será que você pode me falar desses 10 imóveis? Quais imóveis têm um terreno maior que 200 metros quadrados e ficam próximos de pontos de interesse? Tá? E qual que é a pessoa com um determinado CPF que foi ou é proprietária de imóveis? Como que a gente conseguiu fazer isso? Como as matrículas elas estavam organizadas com essa ontologia registral, a gente explicou para a máquina o que era um ato, o que era um proprietário, o que era um imóvel, que o imóvel fica no endereço, que uma casa tem primeiro um terreno, que o terreno tem uma determinada metragem, né? Então, todas essas informações desses 10 imóveis, elas foram especificadas usando esse formato. E aí, quando a gente fez isso, a gente conseguiu colocar essas matrículas numa base que chamava Sparkle, o Fred e o John que fizeram isso, e aí, nesse Sparkle, a gente faz perguntas. Então, a gente fala, olha, quais são os proprietários que são mulheres? Ele vai lá na base e responde. No nosso caso aqui, como a gente roubou um pouco no resultado, a gente pôs 67% de mulheres proprietárias, né, para favorecer. No resultado não, na base, né? Na base. Tá? E depois fizemos essa pergunta, poxa, mas espera um pouquinho, o registro de imóveis não sabe aonde ficam os pontos de interesse da cidade de São Paulo, né? Como que a gente conseguiu fazer essa pergunta? Porque como a gente explicou dentro da matrícula que um imóvel possui um endereço, e usamos nesse endereço um conceito universal de endereço, que é o mesmo, por exemplo, que a DBpedia usa, a gente conectou os dados da matrícula com os dados da Wikipedia. A Wikipedia sabe onde que estão os estádios, né, de futebol de São Paulo, qual que é o endereço dele. A partir de latitude e longitude, a query conseguiu fazer aquela conta e devolver quais que eram os imóveis. O CPF é a mesma coisa. Como a gente tinha explicado para a máquina antes, o que é ser um proprietário, que um proprietário é uma pessoa, que uma pessoa tem um gênero, tem uma idade, tem uma... Enfim, ela é tão pessoa quanto quando eu puxo na Wikipedia uma atriz ou um jogador de futebol, eu consigo fazer essas perguntas de uma maneira integrada, vamos dizer assim. Então, só voltando um pouquinho... Qual foi a mágica que a gente fez? Quando você entra no Google e você digita São Paulo,
existe o Estado de São Paulo, existe a cidade de São Paulo, existe o São Paulo Futebol Clube, existe o Santo. Né? Como é que o Google sabe de qual você está falando? Se você perguntar quem ganhou, São Paulo ganhou o jogo hoje, ele sabe que você está falando do time. Se você perguntar qual é o prefeito de São Paulo, o Google sabe que você está falando da cidade. Mas por quê? Porque por trás do Google existe um grafo de conhecimento. Então, quando ele fala que São Paulo é uma cidade, o Google sabe que toda cidade tem um prefeito, que todo prefeito tem um mandato, que aquela cidade teve um local de fundação. Então, todas as cidades elas têm esse tipo de informação. A mesma coisa para o time de futebol, a mesma coisa para o estado de São Paulo. Tá? Por isso que a gente consegue responder esse tipo de pergunta. Então, quando eu organizo as informações da matrícula, explicando para a máquina o que é um imóvel, o que é um terreno, que tipo de propriedade tem um terreno, que tipo de atributos tem um endereço, e uso um padrão que é internacional, eu consigo fazer a mesma coisa que o Google. Eu consigo ter uma base de matrículas eletrônicas e consigo responder perguntas muito mais interessantes do que eu posso hoje. Tá? A web semântica é essa área do conhecimento. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é um grafo, né, do Linked Open Data, ou seja, cada bolinha dessa aqui representa um domínio do conhecimento, a biologia, a história, a sociologia. E aí, a pessoa, na biologia, ela tem determinadas características. Na sociologia, ela tem outras características. E em cada domínio do conhecimento, a pessoa tem atributos diferentes. Mas continua sendo uma pessoa. Ela nasce, ela morre, ela tem um nome. No nosso caso também. Né? No registro de imóveis, a gente tem uma pessoa registral. O que é essa pessoa registral? Ela tem determinadas características. Ela pode ter direitos reais associados a um imóvel. Então, foi isso que a gente explicou para a máquina. Foi como se a gente tivesse colocado mais uma bolinha aqui nesse mapa, explicando aqui, dentro de toda essa rede de conhecimento, o que é o registro de imóveis. Em breve, o Google vai poder responder perguntas fabulosas assim, sobre imóveis. Como que a gente construiu isso? Né? Em primeiro lugar, tivemos que fazer um modelo de dados. Um modelo de dados em que a gente explicava justamente esses objetos, o endereço, o imóvel, o terreno, o direito real, o que é um ato, o que é uma titularidade, o que é uma situação jurídica consolidada. Esse modelo de dados, ele gerou um código, que é aquele código que eu mostrei lá no começo para vocês, que eu pedi um pouco de fé, que eu iria explicar. Então, esse código é um código numa linguagem que se chama OWL. Né? Que é uma linguagem específica para você transformar esse modelo de dados que está aqui embaixo numa serializada, ou seja, num arquivo texto que contém todas aquelas informações. Então, quando eu abro uma matrícula eletrônica, lá dentro está escrito de uma maneira em que uma máquina consegue entender que aquela casa tem uma determinada área, está sobre um terreno que tem uma outra área, localizada num endereço que tem outros atributos, e assim por diante. Tá? Esse OWL é o que permite que a gente faça essa organização. Então, isso está gerando a minha instância de matrícula, e, claro, como a gente, ser humano, não consegue ler aquele monte de código, a gente usa aquela tecnologia do XSLT para poder gerar uma versão visualizável do quê? Justamente daqueles dados que a gente queria mostrar lá no OWL. Então, a conclusão mais interessante desse trabalho da ontologia registral, lógico que foi fundamental para permitir o registro eletrônico, tanto a escrituração eletrônica do livro-protocolo como para o livro de matrícula, mas foi algo que provocou a gente a outros modelos de publicidade registral. Porque, na realidade, se a gente for pensar hoje, a certidão como formato de publicidade registral é algo que já está obsoleto, porque eu estou dando um documento que eu assino que tem uma validade de 30 dias, mesmo 30 dias, talvez no dia seguinte ela já não vale mais aquela informação que está ali. E a gente tem recebido demandas da sociedade, do mercado, do governo, de perguntas sobre a nossa base, que são muito mais complexas do que a certidão dá. Então, a nossa motivação foi de definir uma forma de organização da informação que permita eu responder perguntas que hoje eu nem formulei ainda, na realidade. Né? Essa daí que foi o conceito da ontologia registral. Foi um trabalho bastante complicado, porque, no fundo, a gente teve que juntar muitos especialistas, várias pessoas do NIR participaram, o Dr. Ivan, o Dr. Caleb. No fundo, a gente tinha que pegar um direito real, que era ali naquela operação de compra e venda da alienação fiduciária, e a gente tinha que formalizar isso numa linguagem computacional
que não é uma coisa simples. Cada vez que a Nathalie abriu um novo livro de doutrina, eu entrava em desespero. Achava que a gente nunca ia chegar lá. Mas, enfim, chegamos num modelo inicial e provamos que ele é funcional para dentro do escopo da prova de conceito. Sim. Tá? Bom, a gente está um pouco estourado do tempo. Não sei, Fred, se você quer comentar mais alguma coisa. Não, o interessante assim, né, que a gente entregou como output do projeto uma definição XML, no fim das contas, né? Mas o trabalho antes, assim, é bem o que a Adriana estava falando, né? Muitas discussões. Um dia eu até participei de uma discussão com vocês, fiquei entendendo nada, né? Mas tem muito essa coisa da interpretação, né? E esse trabalho de extrair e montar uma ontologia sobre o domínio é muito para deixar um pouco mais preto no branco do que realmente o domínio está querendo dizer, né? Porque o computador ele não vai conseguir entender nada se a gente não conseguir dizer para ele exatamente o que a gente quer dizer. E assim, a gente conseguiu gerar esse output, que é o AWL, que o nosso amigo falou também, é definido pela W3C, um padrão internacional. Então, assim, tem alguns ganhos, eu enxergo, né? Por exemplo, a Nathalie falou da gente conseguir conectar com outras bases, então a gente consegue fazer uma série de coisas bem interessantes mais para frente. Legal. Obrigada por você ter vindo.